Bom dia, pessoal. Estou aqui para mais uma aula de Química. O nosso conteúdo de hoje é massa atômica. O descritor é o 10, que fala sobre caracterizar os modelos atômicos a partir da evolução histórica de teorias e de tecnologias que levaram à sua elaboração. O que é essa massa atômica? A massa atômica ela é representada pela letra U e a forma padrão para medir o peso dos átomos. Isso porque o átomo ele é muito leve, por isso que ele precisou de uma unidade padrão, ok? Os químicos resolveram tomar como base o carbono, por isso disse que a massa atômica ela é relativa. Foi determinado que uma unidade de massa atômica equivale a 1,6605, como vocês estão vendo aí, né? E é o mesmo que 1/12 do carbono 14. Como é que é isso? As massas dos átomos, elas são comparadas com esse padrão de uma unidade, o que quer dizer que cada massa atômica indica quantas vezes um átomo pesa mais do que 1/12 do carbono. A massa atômica ela é o valor que aparece logo na parte superior dos nomes dos elementos químicos na tabela periódica, ou seja, naquela partezinha de cima. Aí aqui está o exemplo para vocês. Disse o seguinte: a unidade da massa atômica representada pela letra U é igual a 1/12 da massa de um átomo isótopo do carbono 12. O que é um átomo isótopo? É o que tem o mesmo número de prótons do carbono 12. Qual é o número do isótopo do carbono 12? É 6, porque se eu sei que a massa dele é 12 e eu diminuir com 6, vai dar 6. Então, se eu somar 6 com 6, consequentemente vai dar 12. Aí aqui, como foi que foi feito isso? Eu peguei o carbono, dividi em 12 partes iguais. Cada parte dessa corresponde a uma unidade. Ou seja, a massa do próton é 1,00759. A massa do nêutro é 1,00897. Então, essa massa ela serve para quê? Para calcular o número atômico das moléculas e dos átomos. Por exemplo, eu tenho o hélio aí, né? O hélio ele diz o seguinte, que ele tem 4 unidades. Então, se eu pegar uma unidade do hélio e multiplicar pelas essas 4 partezinhas, no final eu vou ter 4 unidades. O oxigênio, que eu tenho 16, eu vou dividir em 16 partes iguais e vou multiplicar por 1/12 desse isótopo do carbono. O que é que vai acontecer? Se eu pegar 16 e multiplicar por uma unidade cada um deles, vai dar 16 unidades. Então, é desse modo que nós iremos calcular a massa atômica dos elementos químicos que vão estar presentes na tabela periódica, tá certo? Então, sempre o átomo padrão vai ser o carbono 12, que a massa dele corresponde a 12 unidades. Então, sempre vocês vão fazer nesse procedimento, tá bom? E, consequentemente, a partir daí, nós vamos começar a estudar a massa atômica, como calcular essa massa atômica desse elemento. A massa atômica, pode ser calculada a partir da média das massas dos isótopos de um elemento, levando em consideração a porcentagem de ocorrência de cada um na natureza. Como é isso? O que é essa ocorrência na natureza? É a quantidade desse elemento que eu vou estar encontrando na natureza. Por exemplo, aí eu tenho M1 vezes P1 mais M2 vezes P2, dividido por P1 mais P2. O que é que quer dizer esse M? É a massa do elemento. E o P quer dizer a porcentagem. Lembrando que a porcentagem sempre corresponde a 100%. Então, eu vou ter que ter, obrigatoriamente, 2 elementos para mim poder calcular essa massa. A massa atômica dos elementos químicos, ela resulta na massa ponderada dos isótopos. Então, o que é que eu vou descobrir nesse cálculo? A massa ponderada deles. Tá bom? E sempre vamos imaginar que a abundância desses isótopos na natureza, ela vai corresponder à somatória de 100%. Sempre vai ter que dar 100% nessa parte inferior. Por quê? Para mim poder saber a porcentagem de cada um deles presente
na natureza, tá bom? E é a partir desse dado que a gente pode começar a calcular a massa atômica, tá bom? No livro de vocês, fala na massa atômica, na página 167. Ele dá um exemplo da somatória dessas massas. Que ele diz assim, o cálculo da massa ponderada é feito pela soma das múltiplas massas atômicas, pela abundância isotópica dividida por 100%. Aí ele deu um exemplo aí. Ele pegou o cloro. Ele pegou o cloro, o isótopo, o cloro 35 e o cloro 37. Que foi que ocorreu? A abundância na natureza de cada um deles. O de 35 era 75,7 e o de 37, 24,6. A massa atômica do primeiro era 34,969 unidades e a massa atômica do segundo era 36,966 unidades. Que foi que ele fez aí? Muito simples. Ele pegou e substituiu, como vocês vão ver aí. Ele vai fazer a substituição. Primeiro, ele pegou o 45,4 e multiplicou pela massa, que era 34,9, mais a próxima, do cloro 2, 24,6 pela massa, 36,9. E, no fim, ele pegou as duas massas ponderadas, somando deu 100%. Lembrando que eu sempre digo a vocês, no final sempre tem que dar 100%. Se não der 100%, tá errado. Então, ele pegou, multiplicou os dois, depois somou e no final ele dividiu. Quando ele dividiu, ele achou a média dessa massa atômica, que foi 35,460. Então, o cloro, a abundância dele na natureza, né, a massa atômica dele é de 35,5%. Espero, gente, que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida, entrem em contato comigo, tá certo? E que vocês possam tirar o máximo possível de aprendizagem durante essas nossas aulas. E tenham um bom dia.